negativo, falso positivo, falso negativo, virulento, rastreio, imunidade serológica, confinamento, cercas sanitárias. Estes são termos que todos os dias passamos a ouvir e a ler desde que teve início a pandemia relacionada com o coronavírus SARS-CoV-2. Mas para que estes termos façam sentido e tenham uma garantia de extrema confiança na sociedade, é necessário que na retaguarda estejam laboratórios de saúde pública. Estes não são laboratórios que fazem as normais análises que todos estamos habituados, mas são sim laboratórios que possuem uma função essencial de assistência médica e de proteção da saúde pública. Investigam o que os outros detectam, aprofundam e procuram os caminhos da propagação das doenças infecciosas. Em Portugal, o Laboratório de Saúde Pública é conhecido como Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, ou só Instituto Ricardo Jorge. Foi fundado em 1899 com o objetivo de combater um surto de peste bubónica que nesse ano atingiu a cidade do Porto. O atual presidente, Dr. Fernando Almeida, explica-nos nesta conversa com o Entender o que faz o Instituto Nacional de Saúde, o que já descobriu, o que é ainda importante descobrir e as informações que o vírus está a dar aos investigadores. Alerta, contudo, que o SARS-CoV-2 não está a poupar os jovens e revela de onde veio o vírus que obrigou à instalação da cerca sanitária em Ovar. Para a conversa de hoje do Entender, tenho muito gosto em ter presente o presidente do Instituto Ricardo Jorge, também conhecido como INSA, professor Fernando Almeida, a qual agradeço mais uma vez o facto de ter aceito conversar comigo sobre este Entender, e vou já colocar-lhe uma questão pessoal. A sua vida mudou desde há 3 meses a esta parte, imagino. Bom, muito boa tarde, é um prazer estar a falar para um país tão distante, ainda por cima cheio de portugueses, e gostaria de dizer que é com muito gosto e com satisfação e total disponibilidade, apesar das diferenças dos fusos horários, estávamos aqui, mas lá conciliámos uma hora. Portanto, deixo dizer que agradeço, estou aqui com toda a disponibilidade para falar daquilo que quiser e daquilo que nós pudermos falar, e tenho a certeza que o tempo vai esgotar-se rapidamente, e não querendo perder tempo com estas apresentações, devo dizer que eu acho que a vida não mudou só para mim, a vida mudou para todos, e jamais seremos os mesmos, mesmo que, como esperemos, estas questões acabem. Mas devo dizer que já não é a primeira vez que eu passo por este tipo de stress, para utilizar uma palavra mais fácil. Recordo que nós em 2015, finais de 2014, 2015, tivemos um susto bastante grande com o ébola, o vírus do ébola, e que, como nós, como Laboratório Nacional de Referência para todos os vírus, sobretudo os vírus hemorrágicos e de nível 4, são os mais perigosos, também passámos exatamente pela mesma questão. Ou seja, 24/7 significa 24 horas por dia, atentos, 7 dias por semana, e portanto os diagnósticos, felizmente não houve nenhum, mas tinham que passar todos por mim, a notícia tinha que ser dada por mim, tinha que ser dada depois pessoalmente por telefone aos médicos dos hospitais de referência, o Dr. Francisco Jorge, na altura, o diretor-geral da Saúde, ou a doutora Graça, a atual diretora-geral, que era a subdiretora, ao Sr. Ministro, na altura, Paulo Macedo. Portanto, havia toda esta cadeia que fosse às 2, 3, 4, 5, 6 da manhã, tinha que se fazer imediatamente os suspeitos, tinha que se fazer imediatamente o diagnóstico, na mesma hora, o diagnóstico também por via molecular. Depois tivemos mais uns sustozinhos aí com o sarampo. Como sabe, houve 2 surtos de sarampo na região de Lisboa e Algarve, e depois no ano seguinte um todo muito concentrado no Porto, e portanto a missão do Instituto é um bocadinho esta capacidade de resposta e em regime de prontidão.
mas obviamente depois tivemos as gripes, a gripe A, mas que não se compara rigorosamente nada àquilo que estamos a passar, tanto aqui como em todo o mundo. E é claro que nós, desde fevereiro, início de fevereiro, finais de janeiro, o Instituto, como era só o único laboratório que fazia o diagnóstico da Covid, ou do SARS-CoV-2, porque o Covid é a doença, o SARS-CoV-2 é o vírus, pronto. Há sempre esta confusão que foi criada propositadamente ou não, mas tudo bem. Até chegou inicialmente a ser só conhecido como um novo tipo de coronavírus, antes de ser batizado. Antes de ser batizado. O novo vírus. E portanto, tem sido esta a nossa missão. E, obviamente, que em 3 aspectos principais a nossa vida e a minha vida pessoal e a vida de todos os colaboradores alterou-se. Alterou-se no comportamento individual, porque eu também, pelo facto de trabalhar no Instituto, também sou um utente, também sou uma pessoa, também viajo, também ando, portanto eu também tenho que proteger, tenho que dar o exemplo. Depois, na área da gestão propriamente dita, daquilo que se chama comunicação e gestão do risco, que é aquilo que nós temos que fazer estando num nível de diferenciação muito grande, e depois na outra parte do apoio e da colaboração destes excelentes e magníficos colaboradores. Já fizemos qualquer coisa como quase 40 mil análises desde que começou, só o Instituto, há alturas em que chegamos a fazer 1.000, 1.300, 1.800 análises. Como deve calcular, isto não se topa um regime muito complicado, porque não é uma análise como as outras, é uma análise que demora o seu tempo, que nós fazemos, não queria entrar em pormenores, mas fazemos naquilo que se chama de diagnóstico molecular, são 4 a 5 horas que são diversos procedimentos, e portanto a vida mudou radicalmente e, óbvio, às vezes não sabemos a que horas é que dormimos ou a que horas é que acordamos, mas também não me queixo, está bem? Como presidente do Instituto, apresenta-se de fato e gravata, mas ao entrar no Instituto não veste o fato de proteção, aquilo que as pessoas vulgarmente designam como o fato de astronauta. Não, porque, repara, mas tenho que tomar, não posso entrar sem máscara. Não posso entrar sem máscara e medem-me sempre a temperatura. Aliás, qualquer profissional ou qualquer pessoa que entre no Instituto tem que ser devidamente autorizado, não entra qualquer pessoa, os profissionais estão por norma autorizados, não é? Mas pessoas estranhas não estão sem autorização, não podem, e todas elas têm que medir a sua temperatura. Passei a saber todos os dias a minha temperatura, não é? E depois, à saída, exatamente a mesma coisa, porque há quem tome comprimidos, há quem não tome, mas aqui não é o caso, é mais para a nossa proteção e para a proteção das outras pessoas. Eu só tiro máscara quando estou sozinho, como é o caso agora, porque também preciso de falar, e com a máscara, como deve calcular, é muito complicado fazer-nos ouvir, embora, quando eu estou em reuniões com outros hospitais, inventamos e aprendemos a inventar o webinar e a videoconferência, o que lá está, nunca mais vai voltar a ser a mesma, porque a partir de agora descobrimos que é possível resolvermos muitas questões sem ser preciso as pessoas deslocarem-se com aqueles custos de transporte, de perda de tempo em viagens, estas coisas todas, mas aí tem que usar tem que usar máscara e estar relativamente bem protegido, lavar as mãos com frequência, tenho aqui permanentemente álcool no meu gabinete, há álcool distribuído por todo, mas é um pouco para lhe responder, obviamente que eu aqui sou, tenho que adotar, e ainda por cima tenho que também dar o exemplo, que era o que mais faltava, não dar o exemplo. E na família? E na família não tem medo? Você que vem de lá do laboratório, tu ficas aí ao lado, não entra aqui? Eu vivo sozinho em Lisboa por razões, as minhas origens África. Eu nasci em África e mais propriamente em Angola. Mas vim residir onde me formei em Coimbra, portanto as minhas origens praticamente são de Coimbra. Então estou aqui a residir sozinho porque a minha família
está em Coimbra. Já agora, sem querer entrar em pormenores, tinha uma filha que estava aqui a trabalhar, mas está em teletrabalho em Coimbra, porque o serviço onde ela fazia perfeitamente fácil fazer em teletrabalho. Portanto, eu estou sozinho. E quando vou, sei que posso estar a risco, mas devo dizer que amanhã, por exemplo, vou fazer uma zaragatoa. Eu de 15 em 15 dias faço. Também me vai dizer assim, pois, mas daqui a 3 dias já está em risco. Pois, mas vale mais de 15 em 15 dias. Vou fazer. Mas isto é sobretudo por questões, e aquilo que nós depois, se quiser, podemos avançar a questão não é também a defesa, é para a minha defesa, para a defesa da minha saúde, mas também para a proteção das outras pessoas com quem nós trabalhamos e com quem nós convivemos. E é por aí que também entra o tal risco. Mas eu tenho, por exemplo, uma mãe que fez ontem 91 anos, vive sozinha numa casa em total autonomia, numa cidade muito bonita que é a cidade da Guarda, da Guarda Gouveia, perdão, o Distrito da Guarda da cidade de Gouveia, e portanto não pude lá ir, nem devo lá ir. Aí claramente que não devo ir lá por questões de proteção. Mas, por exemplo, entre os seus amigos, ou quando vai jantar a algum lado, não olham para si de lado, como aí está o presidente do Instituto Ricardo Jorge, é de lá que estão a sair os vírus todos. Já confesso-lhe que não estava muito habituado a alguma visibilidade da imagem, alguma pública, não estava muito habituada. Já me aconteceu num restaurante pedirem para tirar uma fotografia para depois pendurar lá naqueles restaurantes. Foi a única altura em que eu tirei a máscara e por acaso ele depois essa pessoa publicou, é para perceberem a percepção das coisas e o poder das redes sociais, que depois também vamos falar disso às tantas. Já não falo dos jornalistas, essa é uma rede que foge ao controle do jornalismo, as redes sociais, nomeadamente Facebook, Instagram e todas essas redes. Mas ele teve o cuidado de pôr, Dr. Fernando Almeida, que agradecemos, atenção, só tirámos a máscara para tirar a fotografia. Se ele não tivesse este comentário, imediatamente os comentários que foram a seguir assim, eu já ia escrever que era coisa, como é que é um presidente do Instituto, claro. E é óbvio que nós temos de estar atentos em relação a estas questões. Disse aí uma coisa extremamente importante, que é para também convém salientar, e para as pessoas que possam entender. Primeiro está a nossa defesa, mas também está a defesa dos outros. E o doutor disse que utilizava também por uma questão de defesa dos outros. A capacidade virulenta deste vírus, do SARS-CoV-2, está nos píncaros. Eu diria mais que é uma das mais elevadas que há memória, a capacidade que ele tem de infectar. Os mecanismos de defesa são suficientes? Mecanismos de defesa é que se refere? Mecanismos de defesa... A máscara, o gel... À partida, eu aqui há uns tempos também dei uma entrevista em que falava. Infelizmente, a nossa evolução desde o ano passado, curiosamente, festejamos, não é para festejar, ou celebrarmos ou evocarmos, talvez seja melhor utilizar, porque não há nada para festejar, a pneumónica. Aquela célebre gripe espanhola que fez 100 anos, que matou milhões e milhões de pessoas, 40, 60 milhões de pessoas em todo o mundo, e em Portugal 40, 60 mil pessoas, segundo as regras, que atingiu em termos de morte. A única evolução que se nota e que se apercebe, e agora estou a falar um bocado mais tecnicamente, para irmos à questão que me pôs, é os mecanismos que têm a ver com 3 aspectos essenciais. Primeiro, a capacidade de resposta e a velocidade de resposta. Em segundo lugar, os meios disponíveis para utilizar essa capacidade de respostas, seja de comunicação, seja de movimentação, seja de deslocação, a logística. E em terceiro, a parte científica, diria a parte médica, a evolução dos tratamentos e do diagnóstico. Porque, no essencial, nós estamos a adotar exatamente
as mesmas armas que tínhamos há 100 anos. Ou seja, proteção individual, evitar por aquilo que chamamos os métodos de barreira de difusão, cercas sanitárias ou cordão sanitário, aqui utiliza-se mais a cerca sanitária, o afastamento e todos os mecanismos que são exatamente utilizados e que foram utilizados na altura. A única coisa que mudou é a capacidade de resposta, a logística e a capacidade científica e médica, que é incomensuravelmente muito melhor, portanto a sobrevida e aqui a tal questão de letalidade, muitas vezes confundida com mortalidade, e é bom que se esclareça, não sei, doutor, sabe isso, mas provavelmente quem nos está a ouvir às vezes não percebe muito bem o que é mortalidade ou letalidade, e a letalidade é o número de mortes dessa doença, provocada por essa doença, não é? Enquanto que a mortalidade é uma questão geral que envolve a população em geral. Mas de resto, os métodos de barreira, a proteção individual, a lavagem, a higienização das mãos frequente e de outras partes de contacto com outras superfícies, a higienização de todo o ambiente, de todas as superfícies, de tudo, mantém-se exatamente como antigamente. Agora, se me pergunta assim, mas isto protege? É suposto que de acordo com aquilo que são os nossos conhecimentos científicos, e como sabe, desde que começou em um ano, esta evolução de conhecimento, a evolução de medidas tem sido crescendo, há imensas dúvidas ainda, falaremos disso daqui a bocado, se quiser, mas a resposta consensual é assim, tudo protege. Depois há outra questão, que é saber até que ponto nós utilizamos corretamente aquilo que devemos usar, ou seja, se uma máscara pode ou não pode ser corretamente utilizada, e aí é um perigo. Eu ia dizer que, comparativamente à pneumónica, nós temos mais informação, temos mais acesso às fontes de informação, temos certamente mais meios à nossa disposição para estarmos informados, mas isso, infelizmente, não tem significado menos infecções. Pode-se explicar ou pode-se encontrar alguma explicação para que as pessoas, mesmo sabendo da perigosidade do SARS-CoV-2, estejam a ter os chamados comportamentos negligentes? Deixe-me só dizer, também é importante cientificamente esclarecer, a pneumónica é provocada por outro tipo de vírus que não tem nada a ver com o corona, é o vírus de influenza, que é aquele vulgar vírus da gripe, e portanto tem características totalmente diferentes, é muito mais sensível, tanto quanto estamos a perceber, é muito mais sensível ao calor e ao frio do que este SARS-CoV. Deixe-me também dizer que até o próprio coronavírus, e vamos falar, o coronavírus é diferente dos outros. Repare, nós aqui em Portugal fazemos a vigilância da gripe, aquele estudo da vigilância da gripe, que também temos a gripe, e ao mesmo tempo, quando dizemos vigilância da gripe, e outros vírus respiratórios. Como sabe, não é só o vírus H1N1, o vírus tipo B, ou Yamagata, esses vírus todos que provocam a gripe, que provoca aquilo que as pessoas pensam que é a gripe. A gripe é só flu, influ. É um nome vulgar. É um nome vulgar. Mas a maior parte deles são provocados por rinovírus, vírus sincicial respiratório e 4 coronavírus, que provocam aquelas gripezitas, não é gripezita, daquele catarro respiratório, aquela constipaçãozita, uma febrícula, que não tem nada a ver. Mas depois houve outros, como sabe, não é? Houve o do SARS, o primeiro SARS, que desapareceu sem deixar rastros, sem se fazer grande coisa, estávamos também preparados para aquilo e não deu nada. Depois houve o MERS-CoV, que também anda por ali nas zonas das Arábias, e ficou por ali muito pouco, e de repente aparece este, e que não tem nada a ver com, pelo menos para já, obviamente não tem nada a ver com esses, embora não seja da mesma linhagem, da mesma estirpe, não tem nada a ver o comportamento. É muito mais, eu não ia dizer letal, mas é muito mais virulento, ou seja, é muito mais, provoca doenças muito mais graves. E infelizmente também tem entropia para idades mais adultas,
Por exemplo, o sarampo, tem outro vírus, não é? Tem pelas idades mais jovens. E isto não significa que tenhamos que estar com alguma facilidade em relação a isto, porque este comportamento, depois ainda se conhece relativamente pouco o comportamento do vírus, do SARS-CoV. Aliás, sabe que até a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, umas vezes diz uma coisa, outras vezes diz outra, e nós temos que meter na cabeça sempre um conceito que também é importante. Eu, como não sou um cientista, mas estou ligado a uma instituição científica, temos que dizer assim: à luz do conhecimento científico atual, tudo indica que o vírus é mais virulento, provoca em grupos de risco, provoca elevada letalidade, que provoca internamentos, embora 80, 83, aqui em Portugal andamos à volta de 83, 84, as pessoas tenham ou assintomáticas ou tenham infecções ligeiras, só 10, 12% é que têm que ser hospitalizados, e depois um número muito menor, 4%, 3, 4% é que vão ter que ir para os cuidados intensivos. Mas o comportamento é muito disparo, e aquilo que se está a estudar e aquilo que agora as instituições estão a perceber, tentar perceber o comportamento, ou seja, até eu digo isto muitas vezes, se calhar estou a falar demasiado, mas deixe-me falar, pelo menos até agora todos os países viveram este sufoco, e alguns dramaticamente viveram esse sufoco. Estivemos a dar resposta à Covid. Agora está na altura de começarmos a obter respostas que o Covid tem para nós. E, portanto, nós agora queremos estudar, agora que já temos algum tempo, estamos um bocadinho mais libertos, queremos começar assim: agora chegou a altura, vai lá, agora tu tens que nos dar respostas. E, infelizmente, as respostas ainda não são aquelas que nós queremos, porque, como também disse, este vírus não é muito fácil. Foge um bocadinho ao padrão normal. Com este calor, por exemplo, era mais que normal se fosse um outro vírus, ou de uma outra estirpe, de um outro género mais sensível ao tempo quente e ao tempo seco, e não se está a verificar isso. Essa era uma das expectativas que inicialmente se tinha, que era quando o vírus apareceu em Wuhan, na China. Estávamos ali num período em que as temperaturas são mais baixas na China, andavam perto dos 0 graus, 4, 8 graus, e, portanto, entramos no mês de janeiro, quando ele começa a propagação pelo mundo inteiro, e chegou-se a supor que ele, entrando nos países tropicais e nas zonas dos Equadores, inclusive podemos falar quer na África, quer no Brasil, que essa situação não seria a verificar. Mas a história está-nos a dizer que ele encontrou uma Claro, e é um pouco para lhe responder. Portanto, este vírus tem, ainda não percebemos muito bem, mas tem muita facilidade a nível, eu estou sempre a dizer o 3, mas é por coincidência, a nível em 3 aspectos. Tudo aponta que seja um vírus muito mais resistente do que aquilo que estamos à espera. Ou seja, que consiga sobreviver em superfícies, mesmo até partículas que são detectadas nossa e que não causam, e esse é um problema. Há muitas doenças que só são transmitíveis se a pessoa tiver manifestação clínica. Aqui não, os assintomáticos são aquilo que se chama o super spread, o high spreader, são e essa é terrível, e essa é uma dificuldade. A outra é a resistência que ele tem e que se mantém mesmo depois da pessoa estar curada, mesmo depois de clinicamente curada. Não sei qual é a vossa experiência, mas aqui temos pessoas que fazem 4, 5, 6 testes e continuam a ser positivos. E não sabemos se nessas alturas as pessoas estão infetantes ou não infetam. E a quarta, que é a agressividade deste vírus, e pelo menos ele está a passar. Nós estamos aqui já com temperaturas, não diria de verão, mas quase de verão, quase 30 graus, hoje deve estar 30 graus aqui em Lisboa, e não notamos nada, antes pelo contrário, como sabe, Lisboa, a grande Lisboa, não, mas a região de Lisboa e Val do Tejo está aqui a ter um surtozinho que nos deixa preocupados.
Falamos da temperatura. Há algum estudo relativamente à congelação ou ao frio? Olha, que seja do meu conhecimento, não há. Não há. Os estudos neste momento ainda são muito recentes, porque supostamente esta infecção tem 6 meses. Este vírus tem 6, 7 meses. E ainda é muito pouco para se conhecer. Depois temos um outro problema, é que grande parte destes estudos, as amostras são relativamente pequenas, a amostragem é relativamente pequena, as metodologias não são suficientemente robustas e os artigos que são publicados não são revistos por aquela questão pelos revisores. Aliás, percebeu claramente aquela questão da hidroxicloroquina, que disseram que sim, depois voltaram atrás a própria revista, que é de renome, que não vou citar aqui por razões óbvias, mas que teve que pedir desculpa, porque esta coisa, nós queremos, os investigadores, eu sou médico, não sou investigador, não pertenço à carreira de investigação, mas esta voracidade que nos impele a investigar, para conhecer e para fazer a vacina e para tentarmos chegar aí, já lá vamos falar isso quase certeza. Mas isso pode às vezes levar... Eu acho que por vezes aqui também é um bocadinho a culpa da comunicação, e eu estou a fazer a meia culpa como responsável de comunicação e de ter que lidar com a gestão informativa, que é, hoje em dia, a sede de obtenção de novas informações é tal de que obriga-nos a uma comunicação diária, contínua, sistemática, às vezes sem ter aqueles filtros que eram e que são desejáveis para a comunidade. E quando estamos a gerir uma crise como esta, e eu tenho dito isso a alguns jornalistas, nós estamos a gerir a crise com os dados do dia-a-dia, não estamos a gerir uma crise com dados do futuro. E muitas vezes, tal como tem acontecido com a Organização Mundial de Saúde, é preciso corrigir o tiro. E há muito essa incompreensão. Ou aqui o que eu tenho tentado incutir é, quando se tem que corrigir um tiro, tem que se explicar, tem que se dizer porque é que estamos agora a corrigir a informação. Porque os dados vão sendo novos e vão sendo sucessivos e, portanto, é muito natural que um estudo aponte um caminho, mas que depois, paralelamente, ou passado 15 dias, um mês, 2 meses, esses próprios dados científicos venham a ser desmentidos. Ainda bem que toca nesse aspecto e deixe-me dar-lhe os parabéns por ter uma visão tão lúcida desta questão do jornalismo, desta questão da comunicação. O primeiro aspecto é a comunicação é indispensável, porque é através da comunicação e do jornalismo que se transmite muito do conhecimento e, em alguns casos, se avisam e se tomam outro tipo de atitudes. É evidente que estamos a falar de um jornalismo sério, honesto e ético. Como sabe, como em tudo, há jornalistas e há jornalismo que não é ético, não é sério, nem é honesto, como em todas as outras profissões. Portanto, deixemos-nos cá de... Mas a comunicação é um precioso aliado. É um precioso aliado. Mas há uma questão que nós temos que ter em comunicação do risco, e quando se faz a comunicação, que tem que ser, que é tal, aquilo que falou agora, que é, nós aqui tecnicamente falamos na fita do tempo. Eu há 3 meses tinha um conceito totalmente diferente. Quando eu digo totalmente é forçado, mas tinha ideias diferentes. E todos os cientistas e todo o conhecimento tinham ideias diferentes daquelas que estão agora. Recordo-me que, e às vezes eu dizia algumas coisas que fossem ditas agora, se calhar não estão corretas. A senhora diretora-geral também tem, a ministra também tem, todos nós temos. O risco da comunicação social ser mal feita é quando vai buscar essas declarações que foram dadas num determinado contexto, num determinado tempo, numa determinada fita do tempo que não permite. E aí é que eu acho errado. Mas pronto, concordo consigo como quando diz que a comunicação social tem que prestar um bom serviço, mas tem que se aperceber de que a evolução do conhecimento científico, não pode haver grandes contradições, mas a evolução do conhecimento científico leva-nos a ter opiniões diferentes e desde já digo-lhe,
Máscara. No princípio, a nossa posição, e a minha, no princípio, é: nós, quando usamos uma máscara, não é para nos protegermos, é para protegermos o outro. O médico, quando usa máscara, fazer uma cirurgia e usa uma bata, não é para se proteger, é para proteger o doente que vai ser aberto, e é para proteger que está ali numa situação de dificuldade e tu numa situação que pode ser infectado, não é? Não é para se proteger. Ora bem, mas basta utilizar este contexto e basta utilizar este conceito para compreendermos que de facto se justifica agora o uso da máscara. Se eu tiver máscara, não sou um perigo para outras pessoas com quem eu estou a conviver. Portanto, eu uso a máscara sobretudo para proteger os outros. É evidente que também diz, bom, mas também me confere um bocadinho de proteção. Sim, também confere. Quando falamos de máscara, falamos de viseira, falamos de outros métodos de barreira. Mas é essencialmente para proteger os outros. Porque eu, ao conversar, eu ao falar muito alto, a cantar, tudo quanto nós temos, quanto mais alto falarmos e quanto mais falarmos, projetarmos a voz, também projetamos muito mais longe as partículas virais. Mas a máscara é a evolução do estado dos dois. Não se fica, inicialmente, não se fica a máscara porque não nos protege, é uma falsa segurança. Pois, mas agora temos que voltar ao outro. Eu sei que em Macau, desde o início, foi obrigatório o uso da máscara. E também foi uma opção que a fizeram, que depois houve evolução no resto da Europa, no resto do mundo com a máscara. Depois temos agora outro conceito: até que ponto as máscaras comunitárias, aquelas máscaras sociais, reutilizáveis, são ou não são úteis. Isso agora são os tais estudos que vão sendo feitos, mas qualquer dia aparece um estudo assim, afinal as máscaras comunitárias ainda são mais perigosas porque acumulam. Não sabemos, é a evolução. E esta evolução do conhecimento científico leva-nos a ter, em alguns casos, opiniões ligeiramente divergentes. Diferentes, e já que tocou na máscara, por exemplo, há estudos que dizem que as máscaras de algodão são contraproducentes porque acumulam umidade e que, havendo uma projeção do vírus do exterior para o interior, a umidade na máscara vai facilitar a penetração do vírus. É o meio ideal de cultura. É a umidade e aquele calorzinho, aquele pronto, e depois o algodão faz ali como se fosse um meio de cultura excelente para eles. O que é que vocês já descobriram relativamente ao vírus? Vocês têm uma amostra de vírus muito superior à que nós temos em Macau, conseguem fazer um rastreio quase nacional à tipologia do vírus. Nas 150 variantes, quase que deste coronavírus, ou não são estirpes, não são 150 estirpes, são variantes de uma estirpe. Foram encontrados casos mais perigosos, menos perigosos, houve mais preocupações em algumas áreas, o transporte do vírus já é possível perceber de onde é que ele veio. Bom, deixe-me então abordar, estamos a falar da genómica. Estamos a falar de um outro assunto que é a genómica, que é o estudo do genoma completo do vírus e a partir daí percebermos o comportamento do genoma e do vírus e as alterações. Há estudos que dizem que há variações de pequenininhas partículas do RNA, que é RNA, que se alteram de 2 em 2 semanas. Nós neste momento estamos aqui no Instituto Ricardo Jorge, Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, temos um departamento, um laboratório, portanto um departamento que se chama de Bioinformática, onde nós fazemos esta sequenciação, mas mais de fazer a sequenciação, fazemos o estudo daquilo que se chama variabilidade genómica e percebemos, e conseguimos perceber, aliás, para quem quiser, nos estiver a ouvir, se quiser depois ir ao site do Instituto Ricardo Jorge, está lá exatamente com um banner específico para perceber, e é possível, para além das 150, 200, provavelmente já há mais variações da estirpe,
e depois o que há são outras, estamos a falar, uma coisa é estirpe, outra coisa é linhagem, então são as tais linhagens diferentes, e é possível, perfeitamente, e lá está isso muito bem estabelecido, conseguir saber que aquele vírus que infectou determinada pessoa teve origem em determinado país e foi encontrado naquele país, e nós temos, e depois do seguimento tanto internacional como nacional, nós conseguimos perder. Olha, para lhe dar um exemplo que foi muito atual, lembra-se de que houve um cordão único, cordão sanitário que houve em Portugal, em Ovar. Pois nós conseguimos perceber, e para perceber esta ligação toda, que o vírus que iniciou, ou um dos primeiros que iniciou aquele surto, veio de uma pessoa que veio de uma outra terra, Felgueiras, onde teve o primeiro surto, onde começou, que veio de Itália, como sabe, a corrente toda veio por causa das fábricas do calçado, e ali aquela região do Ovar também é muito industrializada em termos de calçado, de vestuário, e portanto é para perceber que nós conseguimos fazer. Isto é importantíssimo, não só para nos dar indicações especiais sobre questões de epidemiológicas, e depois saber que dali saiu e foi para Viseu, e depois vai para a África, e é para percebermos estas correntes, para as pessoas estarem atentas. Bom, isso é uma linha de investigação, que é a linha epidemiológica. A outra é percebermos até que ponto estas mutações, ou estas alterações, que são feitas por várias atuações, vão provocar, e isso é o tal capítulo que eu há pouco lhe falei, chegou à altura do Covid nos começar a dar respostas, ele já está a começar a dar esta resposta, e nós estamos em busca disto. O segundo aspecto é começarmos a perceber estudos, e esses têm que ser estudos bem mais complicados, perceber se determinado tipo de alteração genética ou do seu padrão no genoma faz com que o SARS, o coronavírus, fique mais ou menos agressivo, ou seja, provoque-se maior letalidade ou não, se determinados mecanismos de adaptação que o vírus encontrou. A outra é se estas alterações de adaptação podem ser mesmo por adaptação, ou por mutação, ou por transcrição, ou seja, perdeu algumas coisas e transformou num vírus mais agressivo, mas num vírus mais resistente. São estes estudos que esta genómica nos vai permitir e perceber se esta alteração provoca maior capacidade de transmissão. E esta é a ciência que nós neste momento temos, e que vai demorar o seu tempo. O outro aspecto, já agora, só para terminar este capítulo, é a vacinação. É perceber até que... Eu ia à vacina, que está na altura de encontrar, ou está na altura, toda a gente quer e pretende encontrar o bloqueador deste vírus, mas ao mesmo tempo também há a preocupação de, com tantas linhagens, até que ponto é que os estudos que estão a ser feitos com as primeiras linhagens, e se for encontrado o tal agente bloqueador, que pode ser por uma vacina, um antiviral, um medicamento, o que seja, até que ponto é que ele será eficaz depois de serem conhecidas estas linhagens? De certeza absoluta que os investigadores, neste momento, já não estarão tão preocupados com isso, estarão preocupados em como fornecer um produto que não tenha efeitos secundários. Provavelmente, o que estão já neste momento, eu sou um otimista e temos que ser otimistas, já estão em perceber em que a cura não seja pior que a doença. Dito isto de modo muito mais simples, porque... não parece que seja muito complicada não encontrar um padrão comum genético a todas as linhagens após as mutações. E mesmo aí podemos falar de maior ou menor eficácia de uma vacina. Mas porque o organismo, felizmente, tem capacidade de, mesmo não reconhecendo o igual, se tiver uma cadeia relativamente seguida e parecida com aquilo que lhe foi inoculado, o organismo reconhece. Por exemplo, na vacinação da gripe, que nós todos damos,
há uma imunização direta, ou seja, se aparecer aquele vírus, são 4, se aparecer aqueles vírus com aquela fórmula, o organismo reage rapidamente e combate, mas se aparecer com um genoma relativamente parecido com aquelas cadeias, com aquilo que nós chamamos os alelos, o organismo também faz o seu combate. É aquela imunização, eu não diria uma imunização cruzada, mas a imunização quase que seria indireta, em que o organismo reconhece. Eu penso que a vacina vai ser inevitável. Há investigadores e há cientistas que dizem assim, difícil porque nunca foi feita uma vacina, e é verdade, nunca foi feita uma vacina para o coronavírus, mas as minhas razões são diferentes, não são porque se é difícil fazer uma vacina, é porque não se justifica fazer uma vacina. Repare, os coronavírus que nós temos, que são 4, aqui são os beta-coronavírus, não provocam doença grave, que se justifica o investimento tão grande na vacinação dos beta-coronavírus. Provocam um catarro respiratório. O SARS, como sabe, desapareceu. E o MERS-CoV está localizado. Portanto, não estou a ver que nenhum laboratório farmacêutico, nenhuma farmacêutica dedique rios e rios de dinheiro para criar uma vacina para um organismo que já não existe, que não causa perigos. E isto agora entraria por outras questões que eu também não quero entrar, porque eu só invisto numa vacina se tiver possibilidades de a vender. E eu acho que já disse tudo, não é? É verdade. Mas as pessoas estão preocupadas porque foram coartadas no seu modo de vida, tiveram que ficar confinadas, ainda não sabem como é que é o futuro. Por exemplo, nós em Macau continuamos desde março impossibilitados de viajar por uma questão preventiva, por uma questão de defesa da própria comunidade. Quem chega a Macau só através dos famigerados testes da Zaragatoa e dos testes de ácido nucleico. As pessoas também começam a ficar preocupadas e a perguntar para quando o nosso futuro, para quando regressa à minha vida. Eu diria preocupadas, caro Dr. Vítor Moutinho, e cansadas. E este cansaço tem implicações no controlo do confinamento e na garantia da tomada de medidas de isolamento social, ou seja, em classes mais jovens. As pessoas já não aguentam o confinamento. Não sei como é que é a situação em Macau, mas em Portugal aquilo que se está a verificar, alguma preocupação, são ajuntamentos de pessoas sem máscara e que provocam de vez em quando surto. Aliás, aquela questão deste surto que aconteceu agora aqui no Algarve, em Lagos, foi uma festa que era para ser com 10 pessoas e apareceram 100. E, portanto, isso é o resultado não só da preocupação, mas também do cansaço que as pessoas tiveram de estar sozinhas. Depois temos outras questões. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, não sei se que é para também enquadrar bem. Eu penso que já houve 4 ondas. É dramático, mas vou-lhe explicar. A onda propriamente dita da infecção das doenças transmissíveis, não é? A onda do embate e do impacto na economia, é uma onda muito complicada. A onda de outras doenças, nomeadamente doenças crónico-degenerativas, que por causa dos serviços estarem todos focados no Covid, foram negligenciadas. Portanto, há aqui também uma onda deste tipo de doenças, e depois uma onda sempre muito preocupante, que é a parte da saúde mental, que, como também tem conhecimento, preocupa. E esta mistura destas 4 ondas são concomitantes, são concomitantes, claro. Existe esta preocupação. E eu agora não quero ser pessimista, mas se não houver uma vacina rapidamente, ou se a população não adquire a vacina de forma natural, ou seja, imunizando-se com a doença, isto vai durar muito tempo. Mas há uma coisa que eu lhe quero dizer, jamais voltaremos a ter os mesmos comportamentos que tínhamos.
há comportamentos que vão ficar para toda a vida, estes cuidados, este distanciamento, este excesso que nunca é o excesso, esta atenção em relação à higienização, sobretudo das mãos, os cumprimentos, dificilmente. Sabe que, por exemplo, cá na Ásia já os cumprimentos eram evitados. A população asiática tem comportamentos de sociabilização de distância. Um cumprimento é abanar com a cabeça. O nosso instinto afeto de abraçar, para eles, é um jogo à defesa. Colocar a mão sobre o ombro, temos um olhar de esgueira de imediato reprovador. E esses foram hábitos que me contaram, eu só estou aqui em Macau há 6 anos, desde 2014, e aquilo que me contaram que foram comportamentos adquiridos pós-SARS, porque as pessoas começaram a perceber que esses afetos, esses cumprimentos, são cadeias de transmissão vírica. E, portanto, quebraram e adaptaram-se. E, portanto, acho que chegou a altura destes comportamentos atingirem a Europa, atingirem Portugal. E é curioso nós estarmos aqui deste lado e assistirmos a todo este movimento educacional provocado pelo movimento do cotovelo, o comprimento do cotovelo, não é? Mas claramente que são modificações que vão perdurar para sempre. Doutor, saiu há dias um estudo a dizer, eu não sei, por acaso não retive onde é que foi feito, que a imunização do próprio corpo ao coronavírus desaparecia ao fim de alguns meses. Há algum fundo de Vamos debate? Então teorizar sobre isso. Não é? Essa é outra resposta que nós queremos do vírus. Deixe-me dizer-lhe, o organismo, quando contacta com qualquer micro-organismo, agora para utilizar uma linguagem mais simples, desenvolve essa doença e adquire uma coisa que se chama anticorpos, que é a nossa imunidade natural. Para se voltar a ter contacto com esse bichinho, ou com esse vírus, ou com essa bactéria, estar defendido. Isto são mecanismos, o corpo humano é uma máquina fabulosa, tem um defeito. Há o vírus que vive noutras espécies, que quando faz aquilo que se chama, atravessa a barreira de espécie, não é? É muito mais letal e nós não estamos preparados para isso, não é? Mas depois estamos habituados e nós desenvolvemos rapidamente defesas. E, portanto, para além disso, nós temos uma coisa que se chama a febre. Nós, quando temos a febre, normalmente nós... É o primeiro indicador. De luta. Porque a maior parte dos organismos que afetam ou que atingem o homem não suportam temperaturas superiores a 35, 36 graus. E o micro-organismo, para se defender, aquece o corpo, é um mecanismo de reflexo que aquece o corpo até 38, 39, para debelar e para ajudar a matar, entre aspas, este bicho. Bom, e nós desenvolvemos, entre outras coisas, anticorpos. E é isso que nós fazemos com as vacinas. Nós vamos arranjar uma série não é anticorpos, é antigénios, que são bocadinhos, para despertar no organismo a criação de anticorpos para combater, para se voltar a contactar com aquele bicho, o organismo responder imediatamente e não apanhar a doença. E isto chama-se o nível de anticorpos. E isto chama-se aquilo que nós chamamos a imunização ou imunidade. Certo? Se me permitir introduzir na conversa, por isso é que no nosso plano de vacinação, sistematicamente, de ano após ano, temos de repetir determinadas vacinas, determinadas doses, e até a vacina do tétano de 10 em 10 anos. E isto é exatamente a prova de que, com o passar do tempo em algumas doenças, não é? Nós vamos perdendo anticorpos. Há algumas doenças, tanto quanto se sabe, que têm imunização definitiva. Por exemplo, quem apanhou a doença do sarampo, dificilmente nunca mais volta a ter sarampo. Mas há outras em que há reativação. Ou seja, eu posso ter uma doença... Vou-lhe dar 2 exemplos que toda a gente sabe. E são 2 exemplos da reativação, para depois voltarmos então ao vírus. O herpes labial, aquela coisinha do herpes labial, é cíclico. Significa que o herpes nunca desaparece
E há reativações. Se uma pessoa estiver com imunidade muito baixa, muito cansada, sempre que há um abaixamento da imunização, aparece o herpes labial. Por isso é que no verão, nos invernos, as pessoas andam sempre ali com o que chamam os lábios rebentados. Mas há outra doença que também é muito, muito conhecida, que é a varicela. Eu presumo que teve varicela, todos nós tivemos varicela, não é? Mas que na idade adulta pode aparecer e pode reativar com outro nome totalmente diferente e com outro tipo de localização e de apresentação, que é a zona ou o cobrão. Não sei se já ouviu falar da zona ou o cobrão. Sim. Isto é exatamente o herpes zoster vírus, que é exatamente o mesmo, é uma reativação do vírus. Mas há outras, olha, a tuberculose, por exemplo, tem reativações, o micobactério tem reativações. Ora bem, voltando aqui para o coronavírus, há 3 aspectos, lá estou com o número 3, há 3 aspectos que nós não sabemos, mas que temos alguma curiosidade em saber. A primeira é qual é o cutoff, qual é o valor de anticorpos a partir do qual se torna no organismo os anticorpos, a anticorona, são neutralizantes do vírus, ou seja, eu posso ter um nível de anticorpos, mas não ser suficientemente, mas apanhar ali a doença é mais truste. Aliás, o que aconteceu com o sarampo foi isso. Muitas das pessoas que apanharam o sarampo tinham manifestações muito ligeiras de sarampo, porque tinham sido vacinadas. O nível de anticorpos até que era mais baixo, mas mesmo assim houve defesa. E nós queremos saber qual é este cutoff, o nível de anticorpos neutralizantes, para saber até que ponto ficamos ou não ficamos protegidos com a doença. Estão a fazer estes estudos, ainda não há grandes certezas em relação a essa matéria, porque também só agora começa a haver um nível de imunização em Itália, na zona mais complicada de Itália, o máximo de percentagem de imunização foi de 14% na população. Portanto, são níveis muito baixos, quando nós supostamente vamos precisar entre 60% a 70% da população para criar aquela coisa que a Cabo falou, da imunização do grupo, a partir do qual o vírus não tem condições para se multiplicar. São níveis muito baixos, portanto temos de estar à espera ou muito tempo até que a população toda esteja imunizada, ou então que venha a vacina o mais rapidamente possível. Mas depois disso, nós temos de saber qual é o comportamento do vírus em 2 áreas. É a primeira, se ele tem capacidade de se reativar, ou seja, quem tem a doença pode vir a desenvolver outra vez a Covid, que lá está, a doença pode vir a desenvolver com o mesmo vírus ou não, isso ainda não se sabe, e se pode haver uma reinfecção, ou seja, eu tive Covid, tive a Covid, mas se tive que contactar com uma pessoa que está a transmitir, se eu posso voltar a ter outra vez a Covid. Ora bem, essas são respostas que ainda não os temos. E andamos à procura delas. Nem aí, nem aqui. Pronto, nem a sociedade ainda não chegou. Mas só o tempo é que vai dizer, porque estes estudos têm que ser feitos com grandes amostragens. Depois, nós, por exemplo, no Instituto Ricardo Jorge, estamos em pleno trabalho de campo, esta semana terminamos, estamos a fazer o estudo que se chama Inquérito Serológico, Inquérito Nacional Serológico, sobre a Covid, para ver o nível de imunização da nossa população. Nós nos esperamos grandes resultados, 4, 5%, se é que temos este nível de imunização na população portuguesa. Portanto, ainda temos muito trabalho. Muito trabalho para frente, muito trabalho e muito conhecimento por descobrir e muito desgaste. Mas vamos ter que chegar à altura de conviver com o vírus mesmo sem havendo vacina. Já falámos que ainda estamos numa fase que é necessária muita investigação, estamos ainda numa fase em que as pessoas ainda estão a ser educadas para a forma de se proteger. Acha que é necessário ensinar mais as pessoas a dizer assim, tenham lá calma, aprendam a conviver com o vírus, porque isto não vai desaparecer da noite para o dia? Concordo absolutamente com a sua proposta, é a nossa mensagem que nós damos. E dizer-lhe também mais uma questão. Não está a poupar tanto os jovens como era suposto poupar. E há casos preocupantes de adultos jovens, 40 e tal anos, não tendo morbilidade ou comorbilidades, como sabe, se for diabético, obeso,
hipertenso, doenças cardíacas, doenças pulmonares, é um risco acrescido, como é, mas há casos que, aqui descritos na sociedade científica, e que mesmo esse tipo de pessoas às vezes envolve casos muito graves que têm que ir mesmo para cuidados intensivos. Ou seja, a patogenicidade ou virulência deste vírus ainda não é perfeitamente conhecida, ainda não se conseguiu perceber se há ou não há, e agora estou a teorizar, mecanismos receptores no corpo humano que transformem, que façam com que o vírus seja mais letal, seja mais agressivo ou não. E é isso que nós e que a sociedade científica se vai debruçar nos próximos tempos. Mas eu também não quero ser pessimista, mas desenganem-se. Mas doutor, aí estamos outra vez naquela dicotomia da comunicação, porque as primeiras mensagens, a dicotomia da comunicação Sim. que houve relativamente a essas mensagens para os jovens, que foi: esta é uma doença, tenham lá atenção aos mais idosos, às pessoas com hipertensas, diabéticas, com problemas oncológicos, ou seja, com comorbilidades. E os jovens, numa primeira fase, até os mais jovens, estavam perfeitamente afastados. E essa foi a mensagem que eles receberam nos primeiros tempos. Agora estão a começar a receber outro tipo de mensagens, mas não estão tão Lá está a tal evolução do conhecimento científico baseada não no empirismo, mas na experimentação, ou seja, a realidade está a mostrar. Agora, deixe-me dizer-lhe, é muito difícil. Já fomos jovens, agora somos bem jovens, mas nestas idades as pessoas são saudáveis, há o gozo pelo risco, há o arriscar, mas também há a altura em que as pessoas mais convivem uns com os outros. É a idade, é o grupo de etários daquilo a que nós chamamos a socionomia, que é o espírito de grupo, as grandes festas, como deve calcular, à medida que nós caminhamos. Mas isto sociologicamente está explicado. Se for ver aos festivais de música, muito dificilmente me vê lá a mim ou assim, vamos, se for os Led Zeppelin, ou se for assim, para os YouTube, no meu caso. YouTube, qualquer coisa assim, não é? Mas não estamos muito motivados para ir a todos os festivais e os nossos filhos felizmente vão. Portanto, é uma área, os bares, tudo que é risco, de alto risco dos tais spread, super spread, é de malta muito mais jovem. Não estamos a ver grandes adultos andar pelos bares. Há alguns, mas aqueles bares, aquela discoteca, já foi do nosso tempo. Mas isso é sociologicamente explicado. Agora, é muito difícil. O que nós estamos aqui a transmitir a mensagem é assim: pode não ser perigoso para vocês, podem ser jovens, mas não se esqueçam de que vocês podem ser os grandes transmissores de doenças aos vossos pais e aos vossos avós, aos vossos tios. E esses, se tiverem Covid, é muito complicado. A mensagem que estamos a passar neste momento, e que eu passo também agora aqui, é que, se os jovens me estiverem a ouvir, é que tem que ter sempre em mente: eu posso ser invencível, posso ser saudável, mas não é esse o ponto principal. Não tem a ver comigo, tem a ver com os outros. E se o meu comportamento for de risco, se o meu comportamento for de poder vir a ser um transmissor do Covid, eu posso pôr em risco, por causa deste comportamento errado, os meus pais ou os meus avós. Penso que é a melhor forma para terminar esta conversa. Teríamos muito mais pela frente, muito mais que conversar, mas eu acho que esta é uma mensagem extremamente importante, pelo menos a vinda de uma pessoa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que está inteiramente disponível para a prevenção do SARS-CoV-2 e da Covid-19 em Portugal, e que deixa aqui um alerta para que os jovens, antes de mais, não se preocupem só com eles, preocupem-se com aqueles que vivem e aqueles que estão em casa. Muito obrigado. E, uma vez mais, Dr. Fernando Almeida, muito obrigado por essa palavra. Foi um prazer e boa sorte para si e tudo bom para a vossa população em Macau, sobretudo os portugueses. Desculpem lá chamar assim um bocadinho a atenção para os nossos patrícios, nossos conterrâneos.
Este episódio do Entender fica por aqui. Espero que tenham entendido com esta conversa que é fundamental acreditar nas instituições de saúde pública e porque é que é necessário usar a máscara, sempre. Antes de mudar de aplicação, se gostou desta conversa, não se esqueça, assine o podcast ou clique naquele botão que diz seguir. É gratuito, é bom para o reconhecimento do Entender e não lhe custa nada. Eu sou o Vítor Moutinho. Voltarei em breve para uma nova conversa.